Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus, 1 João, capítulo 2, versículo 18, capítulo 2, do versículo 18 ao 27. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus diz: Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós, e vós tendes a unção do Santo, e saibais tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão o qual nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis o Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. A unção que vos recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Amém, meus irmãos? Essa palavra, ela calha bem por um momento que nós estamos vivendo. Aqui quando João fala, porque quando ele fala das últimas horas que ouviste, dos anticristo que saíam da igreja, a palavra de Deus diz que a gente acha que os últimos tempos que Deus está falando é agora, mas desde a crucificação de Cristo para cá já é vinda às últimas horas. E nós estamos vivendo isso paulatinamente até a vinda do Messias, que a gente às vezes cria uma impressão que a última hora é aqueles últimos 2 anos, que Jesus vai vir e tudo vai acontecer aquelas coisas, mas tudo que está descrito na Bíblia, ela já vem acontecendo desde a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir dali, o Cordeiro veio, ele já veio com a promessa da sua vinda. E a partir dali, ele já tem a oposição maligna que vem contra nós, para nos tirar do caminho e para nos conduzir ao erro e à mentira. E se nós não ficarmos atentos e não examinarmos as Escrituras para ver de que forma que Deus nos ordena que nós caminhemos, nós vamos estar caminhando de forma errada. Nós estamos caminhando para longe de Deus e achando que estamos em Deus. E é interessante, aqui irmãos, nós agora vamos ver aqui o primeiro versículo 18, eu quero ir versículo por versículo, que quando o apóstolo Paulo fala aqui, ele enviou essa carta. Antes dele ser preso na ilha de Patmos, ele estava no meio do povo ainda, já um senhor, quando ele escreve essa carta para a igreja, já alertando aos irmãos sobre a ação do anticristo no meio da igreja. E às vezes a gente acha que todo mundo que está dentro da igreja é cristão, mas Deus diz que dentro das comunidades onde a igreja do Senhor se reúne, tem o joio e tem o trigo. E vai se levantar anticristo, pessoas que é infiltrada
por Satanás mesmo, para que venha sussurrar no ouvido dos irmãos ações que a Bíblia condena, mas que ele vem trazendo para nós como se fosse a coisa certa. Então, o apóstolo João fala que, olha, filhinhos, já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Muitos já se têm feito. Hoje, quando a gente fala muito se tem feito o anticristo, e quando ele fala num versículo mais para baixo que esse saíram do meio de nós, eu, com muita tristeza e muito pesar no coração, quantos homens que eram pastores, reconhecidos com pregações bíblicas até então, eloquente, uns homens que a gente tinha como verdadeiros homens de Deus, que em dado momento saíram da comunidade e começaram a pregar um outro evangelho. Só que tem um detalhe, esses homens saíram e levaram multidões com ele, e até hoje arrebanham multidão. Homens que antes eram bíblicos, que agora diz que a Bíblia tem que ser reescrita novamente. Só que a palavra de Deus, ela nos diz completamente ao contrário. As coisas têm que permanecer no nosso coração, tudo que foi ensinado desde o princípio. A igreja do Senhor, ela não aceita modernização, a qual nós temos que pegar a palavra de Deus e modernizar ela, adaptar ela a uma outra coisa. Ela é a mesma ontem, hoje e sempre, e ela não pode ser modernizada, porque ela é moderna por si só. Se a gente comprar qualquer jornal que saiu a notícia de um ano atrás, ele está atrasado e talvez a notícia que ele deu ali, todos aqueles acontecimentos já se transformou em uma outra coisa. Mas a palavra de Deus, ela é tão atual que aquilo que a gente lê, que foi escrito 2, 3, 5 mil anos atrás, essa palavra continua atual para nossas vidas. Ela não muda, ela não precisa ser atualizada. E isso nós temos que tomar cuidado, porque hoje parece que a gente está vivendo um mundo onde que a palavra de Deus que foi dita ontem, ela já não serve hoje. Eu, por exemplo, eu já vi, irmãos, coisas de irmãos que eu gosto muito, de falar, esse hino não dá para cantar, que ele é antigo. Nós temos que cantar coisas mais modernas. E a minha resposta para o irmão foi, mas ele é bíblico, então ele é moderno, ele é atual. E isso que às vezes a gente parece que a gente estamos carregando a Bíblia no tempo atual, e não é, ela é sempre atual. E não importa o que nós venhamos a pensar, a Bíblia, ela continua sendo atual. E detalhe, e não aceita ser transformada, reescrita, porque o próprio Deus diz lá em Apocalipse 22, 18, que ai daquele que tirar um tio, que acrescentar ou diminuir qualquer item da sua palavra. A palavra de Deus é muito clara, porque ele diz, todas as maldições que estão no livro da vida virá sobre essa pessoa. Então Deus não aceita que seja acrescentado um tio na palavra dele, que seja tirada, que seja mudada absolutamente nada. Ela tem que ser exatamente como ela é desde o princípio. Então, é isso que Deus deixa muito claro para nós. E o apóstolo João, ele deixa muito claro isso. Muito se tem feito o anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. O apóstolo Paulo deixa muito claro. Quando a gente percebe essas coisas, a gente já vê que é a última hora. Então, o apóstolo João percebeu naquele momento, e isso vem acontecendo até a vinda do nosso Senhor. Isso vai acontecer, que já é a última hora. Olha só que ele fala no 19: saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Por isso que aqui o apóstolo deixa muito claro, tome cuidado.
e não são todos de nós. O próprio Jesus diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do meu Pai, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai. Não adianta eu falar, se a minha vida, ela está ao contrário daquilo, a minha crença, a minha fé está ao contrário daquilo, a minha fé está mais propensa a como eu quero servir a Deus do que como Deus quer que eu sirva. A gente tem que tomar conta disso. O próprio Jesus diz: olha, naquele dia muitos vão chegar até mim e vão dizer: olha, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em seu nome eu curei enfermo, em seu nome eu operei maravilha. E Jesus disse: e eu direi a estes abertamente: afaste de mim que eu não te conheço, vós que praticam a iniquidade. Eu, pensando nesses textos, eu pensei da seguinte forma: a questão da iniquidade que Jesus se refere quando ele faz essa menção, pode ser a motivação. Irmãos, a pior coisa é quando nós viemos para Deus, para fazer alguma coisa para Deus com a motivação de sermos reconhecidos, com uma motivação de sermos vistos. Isso é iniquidade diante de Deus. Tanto é que o próprio Deus fala assim: olha, aquilo que você fizer com a mão direita, faça de forma que a esquerda não veja. Porque se você fizer qualquer obra minha, para ter o reconhecimento do homem, de mim você não vai ter. Porque pelo fim que você queria fazer aquilo, você já teve a sua recompensa. Então de mim você não vai ter mais. Então a nossa forma de chegar até Deus tem que ser o tempo todo com um único intuito: que diminua eu e que Cristo apareça. É Cristo que tem que aparecer e não eu. Eu sou apenas, em dados momentos, quando Deus me permite, um mensageiro de Deus. Só isso e nada mais. E é triste quando você vê o homem querer ser reconhecido. Que Deus seja reconhecido, não o homem. Então, irmão, aqui deixa muito claro: saído de nós, mas não era de nós. No 20 ele fala: e nos tende, e vós tende a unção do santo, e sabeis tudo. O que Deus está falando aqui? Quando você é uma pessoa que conhece a Cristo, que é o Verbo encarnado, você busca o conhecimento de Deus, você tem o Espírito Santo na sua vida, então você logo conhece tudo e sabe até discernir o que é ou o que não é de Cristo, o que vem e o que não vem de Deus. A gente sabe discernir isso daqui. E ele fala assim: olha, se vós tendes a unção do santo, você sabe tudo, porque você examinou. Examinai as Escrituras, porque ela de mim testifica. É isso que Cristo nos fala. Não tem como, irmãos. O próprio Jesus, ele diz, em João 14, 26, né? Ele fala aqui, ó: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai vos enviará, em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar tudo quanto tens aprendido. Então, assim, como que o Espírito Santo vai me fazer lembrar de alguma coisa se eu não leio a Bíblia? Como o Espírito Santo vai me lembrar alguma coisa se eu não tenho o interesse de aprender nada a respeito de Deus? Então ele fala: se vocês aprendem, vocês já conhecem tudo. Aí, aqui agora ele fala aqui no 21: não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque vocês já sabem. E vocês já sabem. E porque nenhuma mentira vem da verdade. O que o apóstolo João está falando aqui: eu estou escrevendo para vocês, eu não estou escrevendo para vocês para ensinar alguma coisa diferente. Eu estou escrevendo para vocês aqui, e isso que eu estou falando vocês já sabem. Se vocês realmente são cristãos, vocês já sabem. Nós só estamos aqui tendo uma conversa, mais ou menos isso, para nos alertarmos quanto ao anticristo que está saindo do meio de nós e que vai sair ainda muitos, para nós ficarmos atentos. Ele fala no 22, quem é o mentiroso? Ele fala: senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Está bem mais entendido esse texto, ele fala no 23, qualquer que nega o Filho também nega o Pai, e aquele que confessa o Filho também confessa o Pai.
Hoje tem muitas pessoas que falam assim: eu acredito em Deus. É como se colocasse Jesus de lado. Mas Jesus é Deus. Primeiro nós temos que entender que Jesus é Deus. Não tem como nós fazermos uma separação de Deus, Pai, e Jesus, Filho. Eles são um só Deus. Então, quando os homens querem separar, o que Jesus está falando? Se você hoje é uma pessoa que não aceita a Cristo, você também logo está negando o Pai. Agora, a gente pode pensar assim: irmão, mas eu falo que Jesus é o Filho de Deus. Mas só que nós temos que agora ir numa perspectiva mais íntima com Deus, mais profunda com Deus. Primeiro, eu já vi pessoas que falam assim: eu amo a Cristo, mas eu não tenho paciência de ouvir a palavra de Deus. Eu amo a Cristo, mas eu detesto ler a Bíblia. Ele está negando o Filho, porque o Filho é o Verbo encarnado. É impossível de você falar assim: eu amo a Cristo, mas eu não gosto da palavra de Deus. Eu amo a Cristo, mas eu não tenho interesse em aprender nada a respeito de Deus. Porque isso é tudo ligado em um só. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. A gente pega lá em Apocalipse 19, ele faz uma referência: aquele qual vem com a roupa salpicada de sangue, cujo seu nome é a palavra de Deus. Ele está fazendo menção de Cristo. Ele fala, se eu não me engano, é em 1 Pedro, agora eu não lembro, será que ele fala assim: e três são que testificam, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. O Pai é a palavra. Veja bem, ele está fazendo menção da palavra de Cristo. Agora, como eu posso falar que eu amo a Cristo se eu não amo a palavra? Então, quem é Cristo? Eu tenho que aprender mais a respeito dele, do Messias, do meu Senhor, do meu Salvador, do Senhor de vocês e Salvador de vocês, de cada um. Nós temos que saber quem é Ele, para que nós venhamos caminhar. E aqui, ele diz aqui, no 24, portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Olha só, e agora faz a menção do 24, né? É muito importante para nós entendermos que ele está falando daquilo que foi dito aqui no começo. Tudo que vocês ouviram desde o princípio, que é o princípio? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o princípio de tudo para nós. E nós não podemos fugir da doutrina dos apóstolos, que são revelação de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente olha e fala assim: como muitos questionam, foi escrito por homem, e foi mesmo, mas por homens cheios do Espírito Santo de Deus, a qual receberam uma revelação direta de Deus, como Moisés recebeu as leis dadas por Deus escritas na tábua. Foi Moisés que apresentou para o povo, mas quem escreveu foi o próprio Deus. Então, todos os ensinamentos dos apóstolos não podem ser mudados. A própria palavra de Deus diz: se alguém vir com outro ensinamento, uma outra palavra, que seja considerada anátema. Porque a palavra de Deus, ela não pode ser mudada, irmãos. Eu não tenho nenhuma condição, nem espiritual, nem humana, nem nada para querer mudar. Se querer mudar, quanto mais mudar qualquer tio da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem para nós, ela tem um único função para nós: é cumprir, é obedecer, nada mais. Nós só temos que obedecer, ouvir e obedecer. Amém, meus irmãos? No 25, ele diz assim: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Irmãos, hoje, dentre desses que têm deturpado a palavra de Deus, a gente tem visto muitos em igrejas, infelizmente,
verdade seja dita, não vou citar aqui em nome de ninguém, vou citar apenas aquilo que tem arruinado muitas vezes os ensinamentos de Deus, humanamente falando, que é a doutrina da prosperidade que os homens têm colocado. Olha, se você vir aqui, você der o seu carro velho, você vai levar um carro zero, novo. Isso é mentira de Satanás. Isso não é verdade. Deus veio, a promessa de Jesus, a promessa primordial de Jesus foi a vida eterna. Agora, o irmão pode falar, Jesus faz milagre? Claro, fez e continua fazendo até... Na verdade, ele fez que ele é Senhor do tempo, mas para nós que continuamos no tempo, ele continua fazendo. Ele faz milagre, Jesus cura, Jesus liberta. O liberta, isso aí eu nem deveria falar, porque qualquer pessoa hoje que não está no Evangelho, quando ele veio para o Evangelho, ele foi liberto do pecado e veio para Jesus. Essa é a libertação. Não tem como, mas Jesus cura, Jesus transforma, Jesus faz milagre e faz, mas o milagre, isso aí, o nosso principal motivo de vir para Jesus, não é para ser curado de uma enfermidade, não é para que eu tenha mantimento na minha despensa, não é para que a minha vida secular venha bem, não. O meu principal motivo para eu vir para Jesus tem que ser a vida eterna com Cristo, porque no final tudo vai passar. Não teve uma pessoa que Jesus curou que não voltou a ficar doente ou morreu, porque esse não foi o principal propósito de Deus. Ele fez esses milagres para testificar que ele era filho de Deus e que ele pode todas as coisas. Não tem nada que Jesus queira fazer que ele não faça. Ele faz porque a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Ele é todo poderoso. E nós temos que entender isso, mas a nossa motivação principal tem que ser a eternidade. É quando partirmos daqui, vivermos com Cristo na eternidade. É quando partirmos daqui da glória, vermos aquilo que a gente fala, que o próprio Paulo fala, aquilo que a gente vê por espelho, né? Agora nós vamos ver na totalidade, o Verbo encarnado na nossa frente, caminhando conosco com o corpo glorificado, como nós teremos um corpo glorificado, estaremos junto com o Messias, comendo, bebendo, vivendo. Outra, que às vezes também tem muitas pessoas que fantasiam o reino de Deus, por algumas palavras que Deus usa ali, nós vamos viver no céu, uma vida espiritual, nós vamos ser anjo. Não, Jesus deixa muito claro que nós vamos ser como anjo, mas nós vamos ser um corpo glorificado. O nosso mestre, quando ressuscitou, que é o exemplo, ele, depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias com seus discípulos, comendo e bebendo e andando com eles. Um corpo glorificado, que não tem barreira, mas que segura aquele corpo, que não tem morte, que não tem choro, que não tem dor, que não tem pranto. É uma vida de plena felicidade na presença do nosso Deus, que é tudo que nós precisamos. Amém, irmãos? E é isso que nós temos que desejar, a eternidade. Parece que a eternidade, ela não tem muita importância para nós. A gente só se importa mais, se a gente não tomar cuidado, com o nosso bem-estar terreno. Mas tudo aqui vai passar, tudo. E às vezes a gente passa a dar mais valor para coisas do que para pessoas. Se nós conseguisse enxergar o valor que tem uma pessoa salva em Cristo, que vai ser eterna, a gente não olharia para aqueles prédios com tanta admiração e exaltaria aquela pessoa que construiu aquilo. Olha que homem, olha o que ele construiu. Não é nada perto de uma pessoa que é salva em Cristo Jesus. É a maior riqueza que existe na face da terra. Não, e falando na face da terra, no universo. Deus fez toda a sua criação.
a gente vê que Deus foi criando tudo. Está lá em Gênesis. Mas quando Deus chega no homem, que ele cria o homem, ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus cita o homem como a coroa da sua criação. É só o homem, é o ser mais valioso. Mas nós trocamos, muitas vezes, se não tomar cuidado, o homem por coisas. Por exemplo, um homem que não conhece a Deus, ele mata por dinheiro. Ele mata para roubar o carro, ele mata para roubar um celular por coisas. E ele não está se atentando que aquele que é o dono do carro, ele é muito mais importante que qualquer coisa que possa ter no planeta Terra. Mas a gente tem distorcido o que de fato tem o real valor, que são pessoas. Aí, ele fala no 25, né? Essa é a promessa, a vida eterna. No 26, ele fala assim, estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Então, o apóstolo João aqui está falando, eu estou escrevendo essas coisas para você acerca do enganador. E se é enganador, como que a gente pode não cair no engano? É conhecendo a verdade, como foi dito aqui na abertura. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós viemos para a palavra de Deus, que é a verdade, a gente não vai se deixar ser enganado. De maneira nenhuma, porque se a verdade está conosco, ela não vai. E o próprio João, ele fala isso. Eu estou escrevendo para vocês porque vocês já conhecem a verdade. Vocês conhecendo a verdade, vocês conhecem tudo. E vocês não precisam de mais nada. Vocês não precisam que venha alguém de fora para ensinar para você como você tem que chegar a Cristo, que o próprio Deus já nos ensinou. Eu não preciso que ninguém venha me falar como eu devo servir ao meu Senhor, porque o próprio meu Senhor já está me ensinando aqui por meio da tua palavra. Presta atenção, irmãos. Você vem numa escola bíblica dominical, aí chega aqui o Nardo Nascimento e vem dar um ensino bíblico para vocês, sem Bíblia. Tem alguma relevância? Nenhuma. Ele vai falar dele. Eu não quero ouvir o ensinamento do Nardo. Agora, o ensinamento que o Nardo, o Nascimento, o Elcio, qualquer irmão que vier dar aqui, eles vão abrir as Escrituras, vamos ler as Escrituras e vamos nos debruçar sobre ela para saber o que Deus está nos ensinando. É o próprio Deus falando conosco. Por isso que ele diz, não dê ouvido a esses caras que querem te ensinar uma outra doutrina, um outro ensinamento, ou tentar aliviar os nossos erros para que nós venhamos continuar no erro. Porque hoje o mundo tem criado artifício para tornar o erro bonitinho. Antigamente, se a gente comprava e não pagava, a gente era veaco, mal pagador, agora é inadimplente. Palavra linda. Aí o cara fala, eu sou inadimplente, olha que bonitinho. Aí, e isso foi denominado a várias ações que coloca hoje, né, para pegar o mal e transformar numa coisinha com a palavra mais leve, mais sutil. Isso é passar pano. Então, com o pecado, tem muita gente fazendo a mesma coisa. O pecado já não é mais pecado. Fazer isso daí. O próprio Deus fala que o pecado é pecado. E detalhe, o pecado ele não tem escala de pecado. Às vezes, a gente, na nossa imaginação, a gente classifica o pecado. Isso aqui é muito pecado. Isso aqui é muito pecado. Isso aqui é quase nada de pecado. É pecado. Vocês querem ver uma coisa? Se a gente mentir é pecado? Deus fala que o mentiroso não vai herdar o reino de Deus. Então o mentiroso não vai falar, porque o próprio Deus fala. Se eu adulterar é pecado? É pecado. E me leva para o inferno se eu não me arrepender. O engano é pecado? Se eu for um cara enganador, é pecado? Eu vou para o inferno se eu ficar enganando as pessoas.
O falso é pecado. Sabe aquele cara que veio, aquela mulher que vem e te abraça? Ô irmão, como você é valioso. Mas quando sair na sua ausência dessa lenha em você, fala mal de você. Isso é pecado? É pecado. Você vai para o céu se você não se arrepender? Não, não vai. Você tem que se arrepender para poder entrar no céu. No céu só entra pecadores arrependidos. Agora eu te falo uma coisa, isso aí são pecados, né? Você matar alguém é pecado? É. Assassinato é pecado. Mas se você se arrepender, você é salvo. Agora, murmuração é pecado? É. Mas alguém classifica a pessoa que vive reclamando de tudo e de todos como pecado? Não. Mas o murmurador, Deus fala, de maneira nenhuma herdará no reino de Deus. E a gente vai falar, nossa, o cara é um homem de Deus, ele só reclama. Não, se ele não se arrepender de viver reclamando, ele vai para o inferno. Porque Deus mesmo diz que o murmurador não herdará o reino de Deus. Então pessoas que vivem reclamando de tudo e de todos, não vai para o reino de Deus. E Deus deixa muito claro isso, não existe escala de pecado maior ou menor. Para Deus, todos é no mesmo patamar. No mesmo patamar. Mas nós queremos classificar para dizer a Deus o que é perdoável ou não. O que é mais fácil de perdoar ou não. Para Deus não tem isso, irmãos. É tudo a mesma coisa. E não existe pecado em escala maior ou menor para Deus. Amém, irmãos? No 27 ele fala assim, ó, e a unção que vos recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. O que Deus está falando aqui? Quando você lê a palavra de Deus, se arrepende dos seus pecados, se volta para Deus, mas Deus fala assim, olha, a unção, o Espírito Santo que foi enviado por Deus, que está em vocês e fica em nós, não, vocês a partir do momento que tem o Evangelho de Cristo na sua mão, para você se instruir nele, a ação do Espírito Santo que vem te revelar, tudo que está escrito aqui para cada um de nós, você não tem necessidade de nada além disso, isso basta na nossa vida. Nós só temos duas coisas que precisamos, da palavra de Deus, para que nós venhamos ler e ouvir tudo que Deus está nos instruindo, e o Espírito Santo que vem, que vai nos revelar toda essa palavra no nosso coração, que só o Espírito Santo abre o nosso entendimento para a palavra de Deus. E é só Ele que nos faz entender, e é só Ele que traz a lembrança. Sabe aquele dia que você se depara com uma situação muito complicada na sua vida? Do nada, vem aquela passagem bíblica, ela vem como um bálsamo na sua vida. Você reflete nela e você fala, nossa, o meu socorro está tão presente, aquilo que eu preciso está tão presente na minha vida, como eu não pensei nisso antes? Que quem nos revela é o Espírito Santo. O próprio Jesus disse, esse vos fará lembrar tudo quanto você tem aprendido. A gente aprende, quando a gente tem sede de aprender as coisas de Deus, nós temos o Espírito Santo que sempre vai nos trazer a lembrança dessas coisas para nós. E nós vamos caminhar com Deus de forma feliz. Irmãos, vou dar uma enfatizada aqui do 18, em 2 Tessalonicense 2, o 3 e o 4, que fala assim, ninguém, de maneira alguma, vos engane. Olha só, de novo, a palavra de Deus refletindo naquilo que João traz para nós, o apóstolo João. Ninguém, de maneira nenhuma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará
como Deus no templo de Deus, querendo ser Deus. Irmãos, nós não precisamos de homem que quer o status maior, sentar numa cadeira como se fosse Deus. Veja, dentro disso daqui, que a gente vê que o próprio apóstolo João fala, olha, agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Ou seja, são homens que em dados momentos você busca a vida passada desse homem, ele pregava a palavra, ele era humilde, ele falava de Cristo como sendo o Senhor absoluto da igreja, só que hoje muitos desses homens, o Senhor absoluto da igreja dele é ele que manda, ele que desmanda, como se Deus não mandasse nada. A gente tem que tomar muito cuidado, porque dentro desses homens, a gente vê o que? O ensinamento errado. Nós temos que tomar, irmão, nós temos que ser prudente, nós não podemos ser menino, porque senão nós vamos ser deixados levar por ondas de vento, que quando a gente nos atentar, nós vamos estar muito, mas muito longe de Deus. Amém, meus irmãos? A gente tem que se atentar. Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. A glória dele com ninguém. Eu não posso ser um cristão com o desejo de ser exaltado. É Deus, o tempo todo, é Deus. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus para nós hoje, que Deus nos abençoe grandemente e que nós venhamos ser perseverantes e ficar atento, porque como ele falou aqui, os mensageiros de anticristo estão aí, o tempo todo, nós temos que ficar atentos para não sermos enganados.